Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo Fernandes, tenho 34 anos, eu sou missionário da comunidade católica Shalom, sou celibatário pelo Reino dos Céus e eu venho hoje partilhar um pouco da minha vida, partilhar um pouco da minha história, principalmente ali voltada na dimensão do celibato. Eu não tenho como falar do celibato sem falar um pouco da minha história de vida, da minha infância principalmente. Eu sou o filho mais novo. Eu sempre tive um vínculo muito afetivo e muito próximo da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, super animada, era aquela tia onde os sobrinhos sempre queriam estar perto, sempre queriam conviver. Era uma pessoa muito carinhosa e essa alegria da minha mãe sempre me chamou a atenção, mas mais ainda que a alegria dela, era a capacidade dela de amar. Eu olhava para minha mãe e lembrava de São João da Cruz, quando ele diz, né, que o amor não cansa e nem se cansa. A minha mãe era uma mulher incansável na dinâmica e na forma de amar. Minha mãe ela foi diagnosticada com câncer. Na verdade, toda a minha família, da parte materna, todos os meus tios, eles têm câncer, né? Eram 12 irmãos. A minha mãe foi a nona, acometida pelo câncer e havia a óbito, né, a falecer. E o resto dos meus tios hoje vivos, eles também têm câncer. Minha mãe, quando ela descobriu o câncer, para minha família não foi novidade, porém nós sabíamos que existia ali um curto período de tempo em relação à vida dela. E eu lembro que minha mãe, quando o câncer avançou, ela chegou a ficar paralítica. E minha mãe, mesmo acamada, sempre foi muito alegre, muito feliz. E a capacidade dela de amar parece que tinha triplicado. Ela poderia estar ali nas suas debilidades, por estar acamada, diminuir ou reter, mas ao contrário, parece que ela triplicou a capacidade dela de amar. Minha mãe era uma mulher que dava sentido à vida. Era uma mulher que dava sentido ao sofrimento. O sofrimento da minha mãe não a paralisava. Ao contrário, a lançava ainda mais na capacidade de amar. Então a referência de amor que eu tinha era o amor da minha mãe. E eu achava que o amor igual, ou maior, ou inferior, enfim, que eu não encontraria em lugar ou pessoa alguma essa dimensão de amor. E foi quando minha mãe ela veio a falecer em 2002. Eu era ali um adolescente e quando minha mãe faleceu eu fiquei muito impactado, por mais que tivesse acompanhado toda a trajetória e por mais que conscientemente soubesse, né, que ela estava com os dias contados. Para mim foi muito triste o falecimento dela. E é uma prima minha, muito próxima, ela, para nos ajudar, para me ajudar, eu e meus irmãos, teve a ideia de nos levar para um retiro de jovens que acontecia no final de semana seguinte à missa de 7º dia da minha mãe. Cheguei naquele retiro extremamente dolorido ainda, sofrido, mas aberto. Disse, cara, olha, me falaram que Deus é Pai, que não nos abandona e vamos ver o que é que Deus tem para mim. Interessante que a primeira pregação, a primeira coisa que eu ouvi falar foi sobre o amor de Deus. E não só ouvi falar do amor de Deus, como eu tive uma profunda experiência com esse amor. Eu lembro que eu estava lá no retiro, o pregador ia falando, né, sobre o amor de Deus, as características do amor de Deus que era pessoal, o amor de Deus que era misericordioso. Eu ouvindo falar e ia sentindo no meu coração arder sobre esta verdade. Eu lembro que os espaços do meu coração que antes pareciam estar vazios pela ausência, eles começaram a ser preenchidos. E eu fui percebendo que o amor de Deus ele era ainda maior, mais puro que o amor da minha mãe. E eu saí daquele retiro extremamente cheio e transbordante do amor de Deus. E quando eu fui para casa, naquela alegria, triste pelo falecimento da minha mãe, mas ao mesmo tempo muito feliz por descobrir que Deus me amava, foi quando o desejo do meu coração começou a aumentar por descobrir ainda mais este Deus. O meu desejo era crescer na amizade com Deus. Uma das coisas que me deixou mais impactado, fora o amor de Deus, foi saber que Deus, ele era e se fazia o nosso amigo. Então, o meu desejo era de crescer nessa amizade e fui me propondo mesmo. Na vida de oração, na Santa Missa diária, no terço, indo ao grupo de oração com frequência, ia crescendo cada vez mais esse desejo de amar a Deus e me sentir amado. E nesse processo, eu lembro muito do Pequeno Príncipe, né, quando ele tem aquele encontro com a raposa, que ela fala da cativação, né, que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então eu fui me sendo cativado por Deus e com esse desejo de corresponder. E ali eu percebi o primeiro chamado ao celibato.
porque era um amor exclusivo, eu não queria compartilhar, eu não queria dividir esse amor com ninguém, a não ser com Jesus Cristo. Mais interessante que à medida que eu me lançava nesse amor, nessa exclusividade a Deus, ele ia me lançando aos homens. Quanto mais eu amava a Deus e me lançava em Deus, mais ele me lançava aos homens. Porque não tem como, São João diz, né? Não tem como dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos aos nossos irmãos de forma concreta. Então fui percebendo que existe uma ligação muito grande com o celibato, nesse desejo pela exclusividade. Outra coisa também que me chamou muita atenção, que eu fui detectando o meu chamado ao celibato, é a dimensão do reino dos céus. Dentro de mim sempre existiu um desejo muito grande de profissionalismo. Eu sempre gostei e meu coração sempre tendeu à dimensão bela das coisas. Então as coisas bem feitas, bem organizadas, bem profissionais, sempre me chamaram a atenção. Eu sempre estudei para isso. Sempre estudei, sempre trabalhei, sempre me esforcei para dar o melhor. Não gosto de coisas medíocres, ou é tudo ou é nada. E a gente sabe que no profissionalismo, a totalidade, a entrega, a perfeição é o que mais requer, né? E quando tive uma experiência com Deus, eu disse, meu Deus, eu quero que o teu reino cresça. As pessoas trabalham para desenvolver grandes empresas, as pessoas trabalham para se tornar grandes profissionais, e no meu coração o desejo era me tornar um grande missionário, santo, mas que o reino de Deus cada vez mais crescesse, cada vez mais fosse propagado o amor de Deus e o reino de Deus tomasse um corpo e um conhecimento de todos os homens e mulheres. Eu lembro que uma vez eu escutei uma frase que eu nunca mais me esqueci, sempre rezo com ela. Uma consagrada dizia, né? Ela cita alguém, não me recordo o nome da pessoa, que ela diz que meu coração não descansa em paz enquanto houver um só homem necessitado do anúncio do Evangelho. E dentro de mim sempre foi crescente esse desejo. Outra característica também foi um amor pelos conselhos evangélicos, pela vivência da pobreza. Eu venho de família classe média alta, mas quando eu tive uma experiência com Deus, meu desejo era dar tudo, era entregar tudo, igual São Francisco, que foi ali, despojou-se de tudo, porque ele encontrou aquele que é tudo para ele. Bem, essa foi uma experiência na dimensão da pobreza, né? Eu fui ficando apaixonado por nada ter. Disse, meu Deus, como é bom ser livre de tudo e de todos e te possuir apenas. Então, esse possuir a Deus como nosso tudo, para mim, foi uma grande descoberta na vivência da pobreza. A dimensão da obediência, naquele diálogo, naquela filiação com as autoridades, com a igreja, a dimensão da castidade, essa inteireza, esse desejo de ser cada vez mais puro, transparente, purificado por Deus. Essa vivência dos conselhos evangélicos também foi como uma pedra de toque, que foi me fazendo perceber esse chamado real ao celibato. Para mim, ser celibatário é aquele segmento estreito a Jesus Cristo. Assim como Pedro, Tiago, João, Jesus ele chamou, né, para avançar em alguns momentos específicos e peculiares na trajetória da vida dele, como na ressurreição da filha de Jairo, ali no Getsemane. Jesus ele escolheu 12, mas dentre os 12, Jesus escolheu 3 para avançar. Eu me sinto como um desses 3 que avançam, né, na amizade, no chamado, na particularidade da intimidade com Jesus. Então, para mim, o celibato é isso. Uma característica também é esse desejo pela vivência radical da vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Na certeza que tudo isso daqui vai passar. Tudo vai passar. Mas que a eternidade é o nosso lugar. Nós fomos criados para o céu. Essa dimensão escatológica também sempre me chamou a atenção. E o desejo de anunciar aos homens e às mulheres deste tempo. Tudo passa. Só Deus permanece, só Deus basta. E a eternidade é o nosso lugar. Deus nos criou para o céu. Eu acredito que essa é a marca, né? E é o desejo que eu trago, mais intrínseco dentro de mim, de propagar o celibato pelo reino dos céus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Contem com as minhas orações e quaisquer dúvidas que eu possa ajudar, contem comigo. Deus abençoe. Shalom.